Welcome to class 7, Color and Shades. Então, bem-vindos, olá. Nós estamos bem-vindos à nossa aula de inglês, a nossa aula 7, about color and shades, ou seja, sobre cores e tonalidades. A gente vai explicar mais o que seriam cores e tonalidades, mas é importante que você visualize que agora começou um novo conteúdo. Então, encerramos as aulas relacionadas a vogais, consoantes, alfabeto. É importante você entender que os conteúdos em inglês, eles não se encerram. Então, tudo que você já aprendeu, precisa continuar lembrando, ok? Então, saber as cores, saber o alfabeto, saber as consoantes, saber as vogais são assuntos importantes para te ajudar a se comunicar em inglês, ok? E agora a gente começa a ver mais conteúdos, nesse caso a gente vai ver cores, certo? Então, vamos dar início à aula. Deixa eu só abrir aqui a aula. Ok, vamos compartilhar. Deixa eu só voltar aqui em cima. Beleza. Primeira questão importante é o formato da aula. Então, como você vai fazer como você vai visualizar a aula, eu recomendo que você faça com o celular ou o tablet, se você utiliza esses dois equipamentos para ver a aula, utilize na horizontal, ou seja, com o celular deitado, quando você provavelmente vê um filme ou vê um desenho, muitos jogos também são nesse formato, certo? Então tá, essa fica a primeira recomendação. Então ali, Class 7, Color and Shades, aula 7, cores e tonalidades. Aqui a gente tem, né, um repertório de cores, a gente vai ver essas cores. Primeira questão também, dentro da aula você vai encontrar o link para o vídeo. Então, como você está usando tecnologia, você pode ver a aula diversas vezes, você pode ver o vídeo diversas vezes, você não entendeu, você para o vídeo, você volta, vê uma, vê duas, vê três. Quando você realmente se sentir preparado, aí você faz o quiz, certo? O quiz ali é uma maneira de eu, como professor, e você, como aluno, perceber se aprendeu ou não, certo? Então, muita atenção. O hábito, a escola como estrutura pode estar fechada, mas o estudar como escola não mudou. Então, não adianta fazer com pressa, não adianta abrir o quiz e chutar as respostas, isso não resolve nada. Está fazendo o quiz, não sabe a pergunta, há uma primeira pergunta, uma segunda pergunta, terceira pergunta, pare de fazer, feche o quiz. Se você não clicou em enviar, você pode fazer mais uma vez, estuda, volta para fazer. O importante é se esforçar, tá? Então vamos lá. Então, hi, let's start our class. Let's see Monday's date. Então, nós estamos começando a nossa aula, vamos ver a data de hoje. Lembrando que essa aula vai chegar para você segunda de manhã, você tem a semana toda para estudar, para fazer os quiz, para ver os vídeos, mas a gente faz para manter o hábito do entendimento da data, ok? Então, a data, se você quiser me acompanhar aí no vídeo e repetir, eu falo pausadamente. Se você quiser repetir, é uma maneira boa de já de treinar. Então, ali, Monday, May. Aí aqui percebam que você tem o som do 8, você tem o som do 18 e você tem o som do número ordinal. Então, o som do 8, 8. O som do 18, 18. E o som do número ordinal, 18th, 18th, 18th. Quanto mais você conseguir que a língua fique entre os dentes nesse TH final, melhor esse som. É um som que a gente não tem muito no português, é um som que tem que ser treinado. O falante de português ele tem que treinar esse som. Então, 18th, 18th. Usa o mesmo som do fi, tá? Mas tente fazer esse som com a língua entre os dentes. Então, 18th, ok? Ali temos também o ano, 2020. O 20 é uma pronúncia mais britânica.
20, que seria uma pronúncia mais dos Estados Unidos. Eu prefiro o 20. Então, Monday, May 18th, 2020. Paula Martins Pereira School, Garopaba City, Santa Catarina State. Today lesson, color and shades. Então, a lição de hoje é cores e tonalidades. Lembrando que nesse conteúdo é importante aquela questão do espelhado. Você lembra o que é o espelhado no inglês? As palavras elas trocam de posição. Então, vamos pegar, por exemplo, um super-herói que você conhece, o Homem de Ferro. Em português, Homem de Ferro. Só que em inglês, essas palavras vão trocar de posição. Então, vai ser Iron Man. Homem de ferro. Iron, ferro, man, homem. Então é importante entender esse espelhado, porque no caso das tonalidades que a gente já vai ver agora, isso vai ser diferente da forma que é no português, tá? Então sempre característica, coisa. Se eu fosse, por exemplo, falar a expressão homem grande, a palavra homem, man. A palavra grande, big. Só que em inglês seria big man, certo? Então, primeiro vem a característica, esse homem é grande. Depois vem a coisa, que seria o homem, ok? Então tá. Hello, dear student. Are enjoying online English class? I hope so. Então, espero que você esteja gostando das aulas de inglês online, né? Ou como a gente pode chamar remoto, essas aulas feitas à distância. Sei que não é tão fácil para mim como professor, para a escola, para os pais, para os alunos, mas é uma opção boa, uma maneira interessante de aprender e a gente não pode deixar de aprender. Então, assim, lembrando que seu pai, sua mãe, ele deve lhe ajudar nas aulas. Mas aí você vai dizer assim, mas o meu pai não sabe inglês. Não é essa a questão. Seu pai está ali para te dar apoio. Seu pai é sua mãe. Quando eu falo pai ou mãe, a pessoa que é responsável por você. Ele tem que estar acompanhando as suas aulas, ok? Então, assim, sempre presta bastante atenção. Se ele não sabe inglês, ele vai saber pesquisar, ele vai te ajudar. Então, sempre prestando atenção. Então, nós estamos na nossa 7ª aula e vamos ver Color and Shades. A primeira questão é, can color be strong or weak? A cor pode ser forte ou fraca? E aí você vai dizer, a cor pode ser forte ou fraca. Só que a questão, pessoal, é que cores não têm força, elas não são físicas. Uma cor não consegue levantar um peso. Uma cor, se não comer bem, não vai ser fraca. Então, quando eu digo assim, azul fraco, azul forte, na verdade eu estou falando errado, porque na verdade é a tonalidade. Qual é o tom? É um tom de azul, é um tom de azul claro, é um tom de azul escuro, ou seja, é um azul mais claro, é um azul mais escuro. Se você não prestar muita atenção nisso, vai acontecer que no inglês não se fala cor forte ou cor fraca. No inglês nós falamos as tonalidades. Nós dizemos que é claro ou escuro e também a gente em inglês usa o brilhante. Então a gente vai ver essas traduções disso, ok? Então eu tenho certeza que você respondeu que as cores não podem ser fortes nem fracas, ok? As cores têm shades, tonalidades. Então vamos ver como é que é claras, escuras ou brilhantes as cores, certo? Primeiro você sabe como é que é claro em inglês? A palavra claro é a palavra light, 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 que também é a palavra luz, certo? Então é importante entender que claro, light. Então quando eu quero dizer algo claro, eu digo light. Também comida, por exemplo, alimentação que não tem muito açúcar, alimentação para que ajuda as pessoas a emagrecer, elas também em português são chamadas de light, ou seja, elas têm pouco, certo? Pouco açúcar, pouca gordura, então por isso que chama-se light. Então tem que pensar na questão de ser menos, ok? Então light, quando eu estiver falando de claro.
Como é que se fala escuro em inglês? Escuro nós falamos dark, dark, certo? Então as cores não podem ser fortes, as cores não podem ser fracas. As cores em inglês são light or dark, light or dark, certo? Também em inglês, nós não usamos muito isso, mas em inglês existe outra forma de dar característica para a cor, que é chamar ela de brilhante, aquelas cores que chamam mais atenção, aquelas cores que têm uma tonalidade que são mais chamativas, né? Brilho, né? Ou brilhantes. E aí a gente tem uma palavra parecida, bright, bright, que é brilhante, certo? Então, aqui é importante a gente fazer uma explicaçãozinha. Nós vamos ver as cores. Para mim, por exemplo, dizer que a cor... Vamos pegar uma cor bem simples, que daqui a pouco a gente vai ver e você, se não sabe, já vai descobrir. Vamos pensar na cor blue. Blue, azul. Se eu for dizer azul claro, lembra? Perceba que eu não estou falando azul fraco, eu falo azul claro. Eu vou falar primeiro a característica da cor, depois a cor. Então, eu vou falar light blue. Se a cor for escura, eu vou dizer dark blue, dark blue. Se for um azul brilhante, eu vou dizer bright blue. Perceba que se eu traduzir as palavras, por exemplo, dark blue, eu falarei escuro azul. É óbvio que em português nós falamos azul escuro. Então, lembrando que a característica da cor, primeiro, light, bright, dark, e depois vem a cor. Cuidado que você vai ter um exercício lá no quiz sobre isso, então muita atenção. Primeiro a característica, light, dark ou bright, e depois vem a cor. Beleza? E aí, qual é essa cor aqui? Então vamos ver quais são as cores os nomes das cores em inglês. Algumas você já vai saber, outras você já sabe mais ou menos, mas a gente vai precisar arrumar um pouco a maneira que você fala para não ter confusão. Vamos começar pela essa cor aqui, vermelho. Vermelho em inglês, aí é muita atenção nesse som da palavra, né? É a palavra red, red. Percebeu que eu não falo head? Por quê? Porque head em inglês significa cabeça. O R de vermelho é red, red, sabe? É um som de R mais, sabe, por exemplo, quando a gente vê filmes, tipo filmes ou desenhos animados sobre o Chico Bento, pessoas do interior que falam porta, porteira, é esse porta. Então, red, red, certo? Se você falar head, a pessoa vai entender cabeça. Então, no caso aqui, red, red, ok? E aí o red é a cor do heart, que é o coração. Então, se eu for falar, por exemplo, coração vermelho, red heart, red heart. Por quê? Porque a característica do coração é ser vermelho, ok? Aqui a explicação sobre o R, então, red, red, beleza? Agora vamos para a cor azul, certo? Azul eu já falei, mas a gente repete aqui. Azul é blue, like sky. Então, azul como o céu. Blue, blue, certo? Ou a cor do mar, a sea, né? Mar, ou sky, céu, né? Então, blue. What's the color of the sun? Qual é a cor do sol? Em português, provavelmente, e a cor que também é a cor do milho, né? Em português, você vai dizer amarelo. Em inglês, yellow. Corn, corn, corn. Corn seria o milho, né? Por exemplo, pipoca. Popcorn, popcorn. Por que é popcorn? É uma curiosidade interessante. Porque o milho, só milho, é corn. Mas quando é esse milho
quando fica numa panela com óleo e esquenta, ele pop, pop. Por isso é popcorn. E popcorn é yellow, ok? Very good. Qual é a cor da grama das árvores? Né? Grass of trees. Grass and the trees. Qual é a cor da grama? Em português, obviamente, você sabe que é verde. Em inglês, nós falamos green, 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 certo? Agora, uma pergunta aqui que é importante, e eu gostaria que você prestasse atenção e não achasse que eu estou sendo preconceituoso. Eu não estou dizendo que toda menina gosta dessa cor. Eu estou dizendo que muitas meninas gostam dessas cores. Menino pode gostar? Pode. Menina pode não gostar? Pode. Cada um gosta das cores que prefere, certo? Eu, por exemplo, tenho algumas camisas dessa cor e não tenho nenhum problema. Então, muitas meninas gostam de rosa. Em inglês, a cor, né, a cor que as meninas mais gostam, algumas meninas, normalmente as meninas gostam. Em inglês, nós estamos falando de pink, pink. E aí nós temos o algodão doce, que é pink. Em inglês, cotton candy. Cotton candy. Se eu traduzisse cotton candy, seria o algodão doce no sentido não de doce. O candy aqui não é no sentido de doce o sabor, mas doce como você come um doce. Então, um doce de algodão. Né? Em português nós falaremos algodão doce. E o algodão doce é pink. Agora, qual é a cor do barro, né? Klein, e também do bolo de chocolate, né? Deu até uma fome agora. A cor do bolo de chocolate é brown, brown, brown. E aí o bolo de chocolate nós chamamos de chocolate cake, chocolate cake, chocolate cake, que seria o bolo de chocolate. E o bolo de chocolate é brown, ok? Como a gente está vendo uma cor de cada vez, vamos tornar um pouquinho mais difícil essa aula, vamos ficar um pouco mais desafiadora. Então, nós vamos ver duas cores. Quais são as duas cores? Laranja e roxo, né? Nós vimos cores mais fáceis e agora a gente vai ver duas cores um pouquinho mais difíceis. Primeira questão, você gosta de usar essas cores quando usa os lápis de cor, laranja e roxo? São cores bem legais quando você quer deixar bem colorido o seu desenho, ok? As cores laranja e roxo é orange and purple. Orange, purple. Laranja, orange e roxo, purple, né? Que também poderia ser traduzido como púrpura, que não deixa de ser um roxo. Orange, a curiosidade é, como no Brasil, como no português, orange é tanto a fruta quanto a cor laranja. Então, tanto a fruta laranja quanto a cor laranja, orange. Em inglês, a fruta e a cor também é orange. Também são. Beleza? Agora vamos tornar um pouquinho mais difícil, né? A gente está chegando no final desse vídeo, ainda tem mais um pouquinho. Vamos ver três cores relacionadas. Na verdade, elas não são exatamente cores, né? Mas quando a gente fala em pintar, sim, elas são consideradas cores, mas quando a gente vai falando, por exemplo, em relação à ciência, a gente vai ver que, na verdade, o preto é a fusão de todas as cores, o branco é a falta de todas as cores e o cinza é o meio tom entre o branco e o preto. Então vamos ver como é que é preto, cinza e branco em inglês. Então, preto, black. Então, a cor preta é black. Quando a gente fala de pessoas, por exemplo, nós não chamamos de preto, nós chamamos negro, tá? Aí já também em inglês se usa black, tá? Mas o importante aqui a gente tá falando de cor, então black. A cor cinza, gray, e a cor branca, white. Então, black, gray and white. Então, preto, black, cinza, gray e white, branco. Agora, uma curiosidade importante. Por exemplo, Brasil e Portugal falam o português, certo? Mas muitas palavras não são exatamente
A mesma coisa, por exemplo, quadrinhos, histórias em quadrinhos. Em português, em português de Portugal, seria banda desenhada. Então, tem palavras que de um país para outro, mesmo que falem a mesma língua, tem mudanças. E a palavra grey, a palavra cinza, ela tem uma mudança dos Estados Unidos para a Inglaterra, certo? Então, nos Estados Unidos, na bandeira ali, United States of America, USA. Nos Estados Unidos, nós falamos color, preste atenção ali, ó, como a gente tá vendo aqui. Color e gray, ok? Quando eu vou para a Inglaterra, né, United Kingdom, o Reino Unido, você vai perceber, eu gostaria que você percebesse ali, que a palavra color, ela ganhou um U. E o gray, lá que é com A, agora ganhou um E. Então, fica muito parecido, mas no inglês britânico da Inglaterra, nós falamos com o U e trocamos o A pelo E. Ah, significa que se eu escrever gray com E e um americano for olhar, vai dizer, ele vai saber que é o cinza, tá? Mas é importante a gente perceber essas duas coisas, certo? Então, assim, não muda muito entre os dois, lembrando que vai ter uma questão sobre isso no quiz, mas é sempre bom aprender coisas novas, né? Aprender uma língua é mais do que aprender palavras, é conhecer países, conhecer culturas, certo? Então tá, chegamos ao final da aula. Na aula também você tem 3 links aqui, que se você clicar, eles vão abrir outra página e você vai poder treinar um pouquinho. Então, um primeiro link aqui é para aprender e praticar o vocabulário das cores, aprender o vocabulário das cores que a gente aprendeu nessa aula. Depois você vai ter uma música tradicional em língua inglesa sobre as cores do arco-íris, certo? E depois você vai ter aqui um vídeo bem interessante do Bill and Floyd, que estão numa nave espacial e tem muitos planetas coloridos. E aí você vai aprender algumas coisas diferentes, ok? Então, chegamos ao final da aula. Goodbye and see you. Então, adeus. Nos vemos logo, certo? Então, finalizando também, terminou de estudar? Não tenha pressa, sempre estude no seu tempo. É importante que você aprenda, não tenha pressa na hora de aprender, você tenha vontade de saber aquilo ali. Vontade de saber aquilo ali vai depender muito do tempo que você vai investir. Estudou bastante, viu o vídeo, conversou com a mãe, fez os jogos, foi nos links ali que eu recomendei, faça o quiz para mim saber o seu rendimento, saber como é que você foi, como é que foi a aula, certo? Então, muito bom. Se você quiser saber mais sobre o canal, nós temos a página no Facebook, nós temos o canal no YouTube, onde fica hospedados os vídeos, e nós temos o Instagram, tá? Essa semana eu pretendo atualizar bastante coisas aí. Na semana passada eu não consegui mexer muito, porque é uma semana um pouco mais atarefada, mas essa semana eu vou compartilhar alguns vídeos, algumas fotos de alunos, então a gente vai fazer uma coisa legal. Finalizando o texto, né, sempre lembrando que se você não é inscrito no canal, você se inscreva. Se você quer saber a atualização, notificação de quando tem novos vídeos, você clica ali no sininho, clicando no sininho, você vai receber um alerta no seu celular, no seu computador, de quando tem novos vídeos, é importante acompanhar. Os vídeos no YouTube também, você não precisa ver só os vídeos que é recomendado para a sua aula, você pode estudar todos os vídeos, quanto mais você quiser aprender, melhor, certo? Então deixa eu só voltar para a tela inicial. Então, voltamos aqui. Então, goodbye and see you. E nós vemos na próxima semana. See you next week. Bye, bye.